Sejam bem-vindos, senhoras e senhores! Nesse vídeo eu vou te falar tudo sobre a perícia mais roubada do Pathfinder. Segunda edição, a perícia Medicina. Vambora! Fala galera, aqui é o Scalinos, quem tá editando esse vídeo é o Gustavo. Nós vamos viajar hoje, então nós vamos deixar dois vídeos pra vocês, segunda e quarta-feira. Vão ser vídeos ratos, mas vídeos importantes, vídeos simples, tá? Vídeos que a gente precisa fazer, que vocês precisam saber, porque vocês estão jogando errado, vocês não usam isso aqui ainda. Eu sou médico na vida real e eu queria ser 10% foda igual o cara da medicina do Pathfinder segunda edição. Os caras que fazem medicina no Pathfinder segunda edição são foda, são tora. Vocês vão ver o tanto que essa perícia é sem noção e basicamente é a sua fonte de cura permanente aí ao longo das suas jornadas, tá? Vai ser uma das grandes fontes de cura de toda a equipe que se preze. Vai ter um cara que vai ser treinado em medicina porque é muito forte, Então nós vamos lá ver essas regras aqui agora. Vou te falar primeiro as regras gerais, depois eu vou te falar os talentos que vão combar tudo e deixar simplesmente imbatível isso aqui, tá? Primeiro, medicina é de sabedoria, é uma perícia. Se você for destreinado em medicina, você pode recordar conhecimento mesmo assim, para poder falar sobre doenças, ferimentos, venenos, outros padecimentos. Você vai jogar é medicina. Outra coisa, você pode fazer autópsia, cara. Se sempre foi seu sonho, você nossa, sempre tive sonho de fazer autópsia, tá aí. Pode fazer, gasta 10 minutos tentando descobrir a causa da morte de alguém. Você não precisa nem ser treinado, isso tudo é recordar conhecimento com perícia medicina. Vamos para as primeiras ações aqui, ó. Primeiro, administrar primeiro socorro. Você também não precisa ser treinado para poder fazer isso aqui. Precisa ter ferramentas de curandeiro. Aí tem lá, você tem que comprar as ferramentas, as gases, os negócios, as faixas, pra você poder curar uma pessoa. Você pode fazer duas coisas na hora de administrar primeiro socorro. Lembra que gasta duas ações para fazer isso. Você pode estabilizar uma pessoa que está morrendo, então o CD vai ser 5 mais o CD da rolagem de recuperação dessa criatura. Então deixa eu facilitar aqui para vocês. Quanto que é o CD da criatura morrendo? É 10 mais o nível de morrendo. Lembrando que o morrendo vai aumentando cada vez, mas se você chegar em morrendo 4, tá morto, certo? Morrendo 4. Então o CD é 5 a mais do que isso quando você está tentando estabilizar, certo? É 5 mais isso. Vamos supor que o cara tá morrendo 1. E aí ele vai ter que fazer um teste CD 11 para poder estabilizar, certo? Ele nem jogou ainda o primeiro teste dele, porque senão já tinha estabilizado ou tava morrendo 2 já. Aí você vai fazer o teste CD 5 mais isso, 5 mais 11 vai dar 16. E aí você faria o teste CD 16, certo? Se ele estiver morrendo 3, tá ali quase indo embora já, seria CD 9, certo? Porque seria o CD dele mais 5, o CD 18. 13 mais 5, CD 18 para poder curar. É fácil, tá? CD 15, CD 16, CD 17, CD 18 em Pathfinder de segunda edição é relativamente fácil, não é muito difícil não. Principalmente se for treinado. Agora, quando você não é treinado, aí coisas podem dar errado. Quando você tem um sucesso normal, você estabiliza, ela perde a condição morrendo, mas ela fica inconsciente. E se você estiver tentando parar um sangramento, que tem como você fazer também, já vou explicar, ela faz um teste simples para poder encerrar o sangramento. Agora, se você tiver uma falha crítica, cadê a falha crítica? O valor de morrendo dela aumenta em 1, então você piora as coisas, tá? E se você estivesse tentando parar o sangramento, ela toma o dano de sangramento quando você tenta parar e não consegue. Isso para falha crítica, não é falha normal não, tá? Como que você faz para parar sangramento? Você vai fazer um teste de medicina para uma criatura que esteja passando pela condição bleeding, né? Que é sangrando. A CD desse teste vai ser igual a CD que geralmente a criatura dá para poder ficar bleeding. Mas vamos olhar aqui, ó, dano persistente de sangramento. Então vou dar um exemplo aqui para vocês. A criatura Enxame de Morcegos Vampiros. Ele tem uma habilidade aqui, ó, que é banquetear de sangue, certo? Cada inimigo sofre um D4 de dano e tem que fazer um teste reflexo CD 16. Se ele falhar, ele começa a tomar 1 de dano persistente de sangramento. Então, nesse caso aqui, por exemplo, o seu CD seria 16, está escrito na habilidade que causou o sangramento. Então o inimigo geralmente vai ter isso aqui, a aventura pronta vai ter isso aqui. Ah, e se foi uma criatura, um dano de arma que não tem nada especificado e é um cara level 9, aí você vai olhar nessa tabela aqui, ó. Essa é a tabela 10.5, tá? O CD por nível. No CD 9, o CD geralmente é 26. Então você vai usar esse CD padrão aqui de 26 para poder parar um sangramento. Entendeu? Então guarda essa tabelinha aqui, eu vou sair daqui para você poder tirar um print dela. Tira print. Vai. No caso do parar sangramento, pessoal, presta atenção numa coisa aqui que é muito importante. Você não para o sangramento se você for bem sucedido. Você dá uma chance da pessoa de parar o sangramento.
Então, você foi bem sucedido no teste, a pessoa pode jogar um teste para poder parar o sangramento. Qual que é o teste? Geralmente é CD15, seco. Tá? Então, todo turno ela joga CD15 seco, um teste, um dado de 20, ela tem que tirar 15 ou mais para poder parar o sangramento. Você dá mais um teste para ela quando você faz essa ação. Eu preciso lembrar outra coisa para você. Você precisa estar segurando ou vestindo as ferramentas de curandeiro para poder administrar os primeiros socorros gastando 2 ações. Então, você vestindo significa que as faixas estão enroladas em você, que os ungüentos estão lá dos lados, entendeu? Você tem que estar vestindo. Você pode vestir até 2 bulks de material. Então você tem que dar uma olhada aí se dentro das suas coisas dá para você vestir esse tanto de material e quando você usa, dá para usar em quantas pessoas, seu mestre tem que ver aí para se isso vai gastando ou não. Senão não dá para você prestar ajuda para 10 pessoas e continuar falando que está vestindo a mesma quantidade. Não dá, vai gastando, tá? Se você não estiver gastando, você tem que gastar uma ação para interagir com o objeto, para poder tirar ele de onde está guardado e aí você administrar os primeiros socorros. Isso vale para qualquer coisa aqui das medicinas que fala que você precisa das ferramentas. Certo? Vamos ver o que mais que dá para fazer. As outras ações são treinadas. Primeiro, tratar doença. Esse aqui é uma ação que você faz em recesso. Você não está no meio do combate. Você gasta 8 horas cuidando de alguém para poder cuidar de uma doença. Quando você tentar tratar uma doença de uma criatura, você não pode fazer novamente até o próximo salvamento dessa criatura contra a doença. Então, a doença ela vai funcionando em etapas. Então, tem etapa que ela tem que fazer teste. A hora que ela for fazer teste, você vai dar um bônus. Depois, você pode tentar tratar de novo para a próxima etapa. Se você for bem sucedido, você dá mais 2. Se você tiver sucesso crítico, você dá mais 4. Se você tiver falha crítica, ela vai ter menos 2. Você vai piorar a chance dela tratar as doenças dela. É tipo quando as curandeiras aqui da vida real colocava fumo no umbigo das crianças, dava menos 2 para elas poder não ficar infectada. Agora chega finalmente na parte mais roubada. Tratar ferimentos, tá? Isso aqui, ó, você gasta 10 minutos tratando a criatura. Calma que eu já vou te ensinar o combo. Ele vai ficar imune por 1 hora, tá? Você vai tentar tratar a criatura dando certo, não dando certo, ele fica imune por 1 hora. Você vai fazer um teste CD15. Se você conseguiu, você cura 2d8 da criatura. Se você teve um sucesso decisivo, você vai curar 4d8 da criatura. Então, muito bom. Se você for especialista em medicina, não só treinado, for especialista, você pode, não é necessário, mas você pode aumentar para 20 e aí você vai ter mais 10 na cura se você for bem sucedido. Se você for mestre, você pode aumentar para 30 o CD e aí você vai curar mais 30. Então, se eu aumentar mais 10 o CD, né, tava de 20 vai para 30, você cura mais 30. Então, é 2d8 mais 30, ou se você for bem sucedido, 4d8 mais 30. Se você for lendário, você pode fazer um teste CD 40 e aumentar a quantidade recuperada em 50. É muito foda. É muito bom. E se você for tratar por 1 hora completa, dobre os pontos de vida que ele recupera a tratar ferimentos. Tá? Então, se você ficou lá 10 minutos, aí você fala assim, não, mas eu vou ficar 1 hora inteira tratando ele. Você vai dobrar a quantidade que você conseguiu curar. Tá? Se você tiver sucesso crítico, outra coisa que acontece é a condição de ferido dele é retirada. Então ele tem ferido quando ele caiu, né, quase morreu, ficou morrendo, aí ele recuperou, ele saiu. E ele fica com a condição ferido que ele vai, se ele cair de novo, é mais fácil dele morrer. Então você tira isso quando você tem um sucesso ou sucesso crítico, quando você usa essa habilidade. Essa habilidade vai ficar muito mais foda quando você pegar um talento específico que eu já vou mostrar pra vocês, que é o Battle Medicine ou Medicina de Combate. Tá? E o tratar veneno funciona igualzinho a doença. Você vai fazer um teste de medicina contra a CD do veneno. E aí você vai dar, se você for bem sucedido, você vai dar mais 2 para a criatura enfrentar o veneno na próxima etapa. Mais 4 se for um sucesso crítico. Se for falha crítica, ela vai ter menos 2. Tudo exatamente igual. Agora nós vamos falar do maior combo que existe, que é o talento geral. Battle Medicine, ou Medicina de Batalha. Vamos lá. Então, como é que é isso aqui? Isso aqui é um talento level 1 geral. Todo mundo pode escolher isso aqui, certo? Você tem que estar vestindo ou segurando as suas ferramentas. Se você não estiver segurando, você tem que gastar uma ação para tirar. Você vai gastar uma ação, só uma ação. Eu vou fazer um teste de medicina contra a CD de tratar ferimentos, normalmente, como se fosse tratar ferimentos, e vai restaurar a quantidade de IPVs dessa perícia que eu acabei de falar para vocês. Tá? Só que ele não vai remover a condição de ferido. Você também pode fazer teste contra a CD mais alta e ele vai ficar imune à sua medicina de batalha, não a medicina tratar ferimentos, medicina de batalha por 1 dia. Então, basicamente, 1 vez por dia, por pessoa, né? Então, se você tem 4 amigos, você pode fazer cada um deles 1 vez, usar a medicina de batalha e aí você vai curar durante a batalha. Tá? Então, além de você poder curar nos intervalos, então você teve 1 hora de intervalo, dá para você tratar
6 amigos seus, né? Cada um com 10 minutos. Aqui você vai poder, durante a batalha ainda, fazer um teste e curar um determinado amigo. Então você passa uma faixa, faz um torniquete, passa um unguento no cara, ele dá aquela melhorada, uma ação só. Cara, isso é muito forte. Isso é uma fonte constante, todos os dias de cura aí pra vocês durante as batalhas, que pode fazer muita diferença. Faz mais diferença ainda se você não for o clérigo do time, né? Se tiver um outro clérigo, outro cara, outra fonte de cura, melhor ainda, porque isso casa uma com a outra. Lembrando que a criatura fica imune à sua medicina de batalha. Se outra pessoa tiver medicina, também pode curar ela, mesmo sem passar um dia, tá? E tem talentos que mudam isso aqui, principalmente o arquétipo médico. Outros talentos interessantes para perícia medicina. A medicina natural, que você pode utilizar as ferramentas da natureza, ungüentos, esse tipo de coisa encontradas as plantas. Você pode usar a perícia natureza ao invés da perícia medicina, e aí você vai ter mais 2 se você tiver ingredientes frescos, se o mestre achar que você encontrou coisas no lugar para poder fazer. Médico de enfermaria, você vai tratar um monte de gente ao mesmo tempo, então dependendo da sua especialização, você pode tratar 2, 4 ou até 8 alvos. Médico lendário, uma vez por dia você pode gastar 1 hora fazer um teste de medicina para remover a doença ou a condição cego, condenado, drenado ou surdo. Então você fica foda pra caramba. Então utilizar o CD da doença, magia ou efeito, e se a fonte do efeito for acima do 20º nível, um artefato ou algo poder familiar, você vai aumentar o CD em 10. Tá? Então assim, vai ser difícil, mas você tem que ser lendário, né? Isso aqui é coisa mais pra frente, um talento level 15, mas você cura umas coisas muito tora, cegueira, surdez, muito legal. Olha esse outro talento roubado aqui, chama certeza, eu achei que chamava segura, certeza. O que é isso aqui? Você pode realizar tarefas básicas mesmo nas circunstâncias piores. Você vai escolher uma perícia que você é treinado e você pode abrir mão de rolar um teste para essa perícia e ao invés disso obter um resultado 10 mais seu bônus de proficiência. Tá? E aí você não vai aplicar outros bônus. Então isso aqui é muito importante, que a gente estava jogando errado antes. Então é 10 mais seu bônus de proficiência, não entra o seu bônus... sei lá, qualquer outro bônus que você tiver, penalidade, modificador, não, é só isso. Bônus de proficiência vai ser o nível de treinamento, então 2 se você for treinado, 4 se você for especialista, 6 se você for mestre e 8 se você for lendário, mais o seu nível. Esse é o seu bônus de proficiência, você não vai somar o seu atributo, tá? Então isso aqui é muito importante porque algumas vezes usar certeza vai ser pior para você. Tá bom? E aí você não soma qualquer outros bônus ou penalidades. Então, por exemplo, um amigo te ajudou, não vai o bônus se você estiver usando essa certeza. Tá? Se você tiver alguma penalidade, algum outro modificador de item, alguma coisa, nada disso vai funcionar no certeza. Tá bom? Então não soma o seu atributo. Então nesse caso do certeza, a partir do level 3, você já teria... porque aí no level 3 você teria 3 mais treinado, seria level 5, a menos que você seja... expert, que aí seria melhor ainda, e aí você teria 15 automaticamente num teste de medicina e poderia usar tratar ferimentos lá como uma cura certa, né? dando 2d8. Você nunca tiraria o 4d8 do teste bem cedido, mas você também não falharia num momento crucial. Então esse aqui é aquela perícia que você vai usar para não, tem certeza que eu vou curar você e que eu não vou perder tempo, né? E principalmente depois também entre os combates, você pode falar, né? Não, eu gastei tanto tempo, eu consegui curar, né, todo mundo, consegui fazer o tratar ferimentos em todo mundo aqui, e aí você sabe que vai dar certo, você não precisa ficar jogando. Esses dias a gente foi jogar uma campanha, o personagem do Bernard tem tratar ferimento, tem medicina, e aí ele jogou tipo uns 10 vezes e falhou em todas, e ele tinha que tirar mais que 10, sei lá como é que ele conseguiu isso. Então pode acontecer, eles perderam muito tempo, quase que não deu tempo deles fazerem uma das ações que dependia de tempo, eles tinham 1 hora para fazer, ele na verdade teve 5 testes negativos até ele acertar. Então, cada um passou 10 minutos, porque ele podia utilizar... Ele tem o arquétipo médico, então ele é mais rápido ainda. Então, nessas horas, certeza vai fazer muita diferença para você. E esse talento aqui, pessoal, também é um que o Ber pegou, Berbardo, pegou no personagem dele, que eu achei muito forte. Que é o seguinte, recuperação contínua é um talento 2. Quando você usa tratar ferimentos, ou o seu paciente fica imune apenas 10 minutos. Tá? É 10 minutos ao invés de 1 hora, tá? Em vez de 1 hora. Isso se aplica somente às atividades de tratar ferimentos, tá? Então, a Battle Medicine não muda nada, tá? Agora, tratar ferimentos apenas 10 minutos quer dizer que a cada 10 minutos você pode tentar curar o alvo. Entre batalhas, praticamente, você teve 1 hora, vai poder curar um cara 6 vezes,
Tá? Então, assim, isso na prática, o que significa? Significa que entre batalhas você vai curar tudo. Os caras vão chegar sempre pronto nas batalhas. Esse talento é muito bom. Mais um talento que tem aqui é recuperação robusta, que é quando você vai tratar doença ou veneno. Isso aqui serve tanto quando você está tratando os outros, quanto está tratando em você. Ao invés do bônus ser mais 2, um sucesso já dá o mais 4. E se o resultado da jogada de salvamento de um paciente for um sucesso, trata o resultado como um sucesso crítico. Então você vai dar mais 4 pro cara, ao invés de mais 2 quando está tratando doença ou veneno. E quando ele tiver um sucesso, vai ser um sucesso crítico. Tá? Esse aqui é um pouco mais pontual, porque isso acontece menos, mas é muito bom o cara ter isso aqui e tratar um veneno seu, você tem uma chance muito boa de se curar daquilo. Então, é uma parte das inflexões aí do Pathfinder que não vai te causar medo mais. Por último, agora eu queria mostrar para vocês o arquétipo médico. Se você usa o arquétipo livre, essa variação, essa aqui pode ser uns bons arquétipos para alguém que tem perícia em medicina para poder pegar. Né? Então, além das habilidades de classe, ele teria isso aqui. Né? No talento level 2, tem um que chama dedicação de médico, que basicamente ele recupera 5 pontos de vida a mais quando você faz o teste CD 15. Se você fizer o teste CD 20, ele vai recuperar 5 a mais. Então, ao invés de mais 10, ele vai ganhar mais 15 no 2D8. 10 PVs a mais com CD 30 e 15 PV a mais no CD 40. E uma vez por dia você pode usar medicina de batalha numa criatura que está temporariamente imune. Então, você usou medicina de batalha em alguém, e aí aquela pessoa está imune por um dia, mas uma vez por dia você pode usar em uma criatura imune. Então você poderia usar 2 vezes em uma pessoa num dia. Então uma pessoa que está morrendo muito pode ser muito foda. E se você for mestre em medicina, né, que é já o 3º rank, você pode fazer isso uma vez a cada hora. Então isso aqui é fodástico. Aí a partir do level 4 você vai conseguir tratar condições. Você pode reduzir a condição desajeitada, enfraquecida ou enjoada. São condições extremamente limitantes. Se ela tiver várias dessas condições, você vai ter que escolher uma delas para poder fazer. Aí você tem que fazer um teste de neutralização contra essa condição. Eu ainda não expliquei o teste de neutralização, estou deixando para depois, porque eu acho ele complicado demais. Quem sabe eu explico hoje ainda. E aí, se você tiver um sucesso crítico, você vai reduzir em 2 a condição. Se você tiver um sucesso, reduz em 1. Se você tiver uma falha crítica, você vai aumentar em 1 aquela condição, vai piorar mais. Tem como você fazer esse visita de médico, que é um talento level 4, de dedicação de médico. Você se move para fornecer cuidado imediato àqueles que precisam. Ande e depois use a medicina em batalha ou tratar veneno. Você pode gastar uma segunda ação para, em vez disso, andar, então administrar primeiro socorros ou tratar condição. Tá? Então, basicamente, você vai poder andar e fazer a ação tratar ferimentos numa ação só, ao invés de gastar 2. Ou o estabilizar ou tratar condição também numa ação, 2 ações ao invés de gastar 3. Tá? Você meio que ganha uma ação mover quando você vai tratar alguém. No nível 6 você ganha o cuidado holístico, que aí você vai fazer um cuidado tanto emocional quanto espiritual. Você vai acrescentar assustado, atordoado ou estupefado às listas de condições que você pode reduzir com tratar condição. Você tem que ter o talento de tratar condição. Se a condição atordoado possuir uma duração em vez de um valor, você não pode tratar a condição para poder diminuir ela, certo? E no level 16 você ganha reanimar. O que é isso aqui? O corpo do alvo está intacto. Então o que significa isso? Você pode ressuscitar o cara, ele acabou de morrer, ele está morto ali, você vai usar sua medicina, fazer primeiros socorros e o cara vai voltar à vida. Tá? Então, o que você tem que fazer? Medicina CD 40 para reviver uma criatura que morreu no máximo há 3 rodadas. Então o cara morreu, mas tá ali, o corpo tá vivo ainda, tem pouco dano cerebral, você ainda pode tentar, você faz um teste de medicina CD 40, é difícil. Se você obtiver sucesso, o alvo retorna à vida com os efeitos de reviver o morto. É certo que ele ainda possui a mesma condição ferido que possuía antes de morrer, aumentado em 1 ponto. Quer você seja bem sucedido ou falhe, o alvo fica temporariamente imune a reanimar por 1 dia. Cara, é muito bom isso aqui, né? Não vou nem falar. Por um combate, o cara ter 3 rodadas para ressuscitar alguém que morreu, mesmo que seja um teste CD 40, que é muito difícil, mas ó, esse cara aqui vai estar no mínimo 16. Ele vai ser lendário já em medicina, né? Então ele vai ter mais 8, vai ter mais 24, né? Vai ter mais 5, vai ter mais 29 provavelmente no teste. Então ele teria que tirar 11 ou mais. Não é uma coisa do outro mundo, metade das vezes ele vai conseguir salvar a pessoa, porque o cara vai ficar imune mesmo se ele falhar, não tem como tentar de novo. Mas puta que pariu, que
habilidade massa. E aqui eu termino falar de medicina, espero que tenha sido útil para vocês, que vocês tenham entendido quanto que dá para você utilizar, são muitas condições boas que dá para você tratar. Se você pegar o arquétipo fica mais forte ainda, se você pegar o medicina de batalha é obrigatório se você for treinar nessa perícia, que é muito bom. Então é a fonte de cura entre as batalhas, né? Terminou a batalha, você vai tratar ferida em todo mundo a cada 10 minutos, até todo mundo estar bem curado. Espero ter te provado tanto que tratar medicina é foda, tanto que você entender disso aqui, usar os combos certos, você vai ficar muito protetor da sua equipe, vai ter um personagem ali que mesmo sem ter magia vai ser extremamente útil na arte da cura, vai curar entre as batalhas. Então eu acho que é muito fundamental você conhecer isso, espero que você tenha gostado, mas eu quero saber a sua opinião. Coloca aí embaixo para nós o que você achou dessa perícia, dos arquétipos, tudo que a gente falou e um grande abraço para vocês. Se você achou que valeu a pena esse vídeo, deixa aquele curtir, deixa aquele se inscrever, ajuda a gente aí, manda isso aqui num grupinho aí para vocês. Eu queria lembrar só duas coisas. Primeiro, a gente tem um cupom do New Order para você comprar os livros do Pathfinder 5ª edição. A gente não ganha nada com isso, mas é 10% para você, então não dá bobeira, tá aí embaixo. E nós temos um Apoia-se. O que o Apoia-se você ganha? Você ganha a satisfação de fazer parte dessa comunidade maravilhosa do Double Damage. Na verdade, é uma forma de você ajudar a gente, tá? Se você achar que é algo bacana aí, poder dar um suporte, deixa lá, R$2, R$15, o tanto que você quiser, tá bom? Valeu demais por essa ajuda, um grande abraço. Não se esqueça que o Fantástico vive aqui.